Oh Lord, my God, what an awesome wonder. Consider all the world. A paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, felizes em poder estar aqui para adorar ao Senhor. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 46, desculpa. Salmo de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, contemplam as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Amém. Diante de qualquer situação, dificuldade, incerteza ou tantas coisas, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém. Somente Ele, para os que confiam no Senhor. Amém. Está orando ao Senhor. Nós vamos clamar a Deus e eu quero que você feche os seus olhos, a sua cabeça, confesse o seu pecado a Deus, peça perdão a Deus pelos seus pecados, confesse a Ele. Somente o Senhor para nos perdoar e nos purificar pelo sangue de Jesus Cristo, Filho dele. Confesse ao Senhor o seu pecado. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui reunidos na sua presença. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de poder adorar o nome do Senhor. Amém. O Senhor que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém. E o Senhor está socorro bem presente na hora da angústia, da felicidade, qualquer situação. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus, porque somente o Senhor pode nos limpar e nos purificar de todo o pecado e nos ajudar, ó Deus, a sermos melhores, em nome de Jesus. Amém. Pai, receba também hoje o nosso louvor e adoração em homenagem ao Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade. Nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Os irmãos do grupo de louvor já vão estar tomando os seus lugares aí para estar louvando o Senhor. E enquanto estivermos louvando ao Senhor, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, aqui na frente, depositado, tá certo? E nós vamos orar então, consagrando a Deus e agradecendo também a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus está nos sustentando, está nos ajudando, está ajudando a igreja dele, o povo dele. Amém? Amém. Deus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pela vida do teu filho, da tua filha que está ofertando ao Senhor. Sabemos a ti essas ofertas. Sim. Continua abençoando o teu povo. Sim. Abrindo as portas para aquele que necessita de uma porta aberta para o sustento. Amém. Sustenta a sua igreja, sustenta o teu povo, Deus, e nós te agradecemos por essa contribuição de coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Quando estivermos louvando o Senhor, pode trazer ele aqui à frente, tá?
Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. E nessa noite, o Senhor nos conceda a graça, a misericórdia dele para que nós possamos adentrar nos santos santos e adorar. Amém? Amém. Não é isso, não estou presença. Pode adorar. Para te adorar. Descer comigo.
livres e me misturar com as águas do rio, então subirei como na dourado. Eu abro mão de tudo que sou, para servir Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, para adorar. Por esses momentos difíceis, amém, igreja? Amém. Toda minha vida, vazio onde tu vai, pois o amor é minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz
me leva até o céu. Já me convidei de novo, vendo forte que passou. Já me vi dando serviço, mas sua voz não mudou. Tu dá uma verdade e amar os teus filhos.
Pode se assentar. Irmãos, só para os irmãos saberem, né, e ter licença, o pastor Sérgio Gili, ele não está presente, ele não esteve domingo passado e também não está no dia de hoje, porque ele não está passando bem, ele está tomando os remédios e a doutora orientou para que ele não se fizesse presente quando tem uma aglomeração de pessoas. Então, o pastor Sérgio Gili não está aqui conosco nesta noite. Nós poderíamos orar, né, irmãos? Não só por ele, mas pelos enfermos e pelas famílias enlutadas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem sido bondoso e generoso para com cada um de nós. Queremos te agradecer, porque o Senhor continua nos ajudando, protegendo, o Senhor continua nos abençoando. Nós te louvamos por isso, Pai. Mas nós também queremos orar, interceder, suplicar pelos enfermos que se encontram no nosso meio. E nós queremos colocar cada um diante do Senhor, nas tuas mãos e no teu altar. Tenha misericórdia de cada um. O Senhor esteja, Pai, abençoando o tratamento, a medicação. Que o Senhor possa ministrar a cada um a saúde de Jesus Cristo. Oramos pelas famílias enlutadas. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa consolar, confortar, e que a ausência dessas pessoas possa ser compensada com a presença doce e maravilhosa do teu Espírito Santo. Abençoe, Pai, cada família aqui representada. Que o Senhor continue nos ajudando, iluminando os nossos caminhos e nos protegendo de todo mal. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. A partir do verso de número 13. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 13, e os seguintes. Segunda aos Coríntios 3:13. Vamos ler a palavra do Senhor. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos na terminação daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles.
Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, são transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Até aí. Irmãos, essa semana eu fui fazer umas visitas e eu fiz uma visita na casa de uma irmã e ela estava falando dessa pandemia, da confusão, né, que tudo isso está gerando e do desejo que as pessoas tinham, né, de parar, né, com essa correria, de dar um tempo, descansar, em tese, né, irmãos? E ela falou que essa pandemia, para ela, não foi muito boa, não por causa do medo da pandemia, não por causa das perdas, mas ela falou, irmãos, o seguinte: pastor, antes da pandemia, eu lia a Bíblia todo dia. Agora, com a pandemia, eu não consigo mais. É uma coisa, é outra, e a gente não consegue mais. Irmãos, eu fiquei impressionado com isso. Tinha que ser o contrário. Tem um pastor na primeira IPI, o Wagner, ele é delegado da Polícia Federal. E ele falou que ele está trabalhando em casa, home office, há 1 ano. Ele está dentro de casa há 1 ano, trabalhando para a Receita Federal. Quanta gente, né, não queria que as férias se estendessem mais? 30 dias é muito pouco, podia ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Como seria bom se tivesse férias com um bom tempo? Irmãos, muita gente teve essa oportunidade, né, por um motivo ruim, mas teve essa oportunidade de ficar em casa mais tempo, né, por causa da pandemia. Mas, irmãos, que o irmão lhe falou que tinha que ser o contrário. Se ela lia a palavra de Deus antes da pandemia, ela teria muito mais oportunidade e até o prazer de ler mais a palavra agora com a pandemia. E aconteceu o contrário. Muitos pastores, irmãos, no começo da pandemia, eles estavam pregando o seguinte: agora, com tudo isso que está acontecendo, as pessoas vão se voltar mais para Deus. Será? Com essa pandemia, as pessoas vão orar mais. Será que estão orando mais? Será que estão buscando mais a presença de Deus? Será que estão buscando mais intimidade com o Senhor? Será que estão aproveitando mais o tempo que ficam em casa, irmãos, para aprimorar, aprofundar os relacionamentos familiares? Irmãos, me parece, salvo o melhor juízo, eu posso estar redondamente enganado, eu espero que eu esteja, mas essa pandemia tinha que fazer de nós pessoas melhores. Mas, irmãos, isso não está acontecendo. As pessoas, em vez de tiver, né, mais comunhão, mais intimidade com Deus, parece que elas perderam. Aquela fé que já era rasa, superficial, parece que agora ela sumiu. As pessoas hoje estão vivendo mais em função, né, do medo e do pavor do que está acontecendo, do que pode acontecer, do que, irmãos, andar com Deus. Irmãos, infelizmente, a gente acompanha, né, as pessoas e o que elas estão falando, o que elas estão fazendo. A gente percebe, irmãos, eu estou falando aqui dos crentes, a gente percebe, irmãos, que esse tempo, né, tinha que proporcionar para nós, e eu acho que foi um tempo permitido por Deus, tinha que proporcionar para cada um de nós uma comunhão maior com Ele. Mas aconteceu o contrário. Nós estamos, como igreja, perdendo a intimidade com Deus. Tinha que ser o contrário, mas não está acontecendo isso, irmãos. O povo de Deus está perdendo a comunhão com Deus, está perdendo a intimidade com Deus. Aí eu pergunto, né, por que nós estamos justamente num período que seria propício
por que nós estamos perdendo comunhão com Deus? O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu que tudo isso, em vez de nos levar para mais perto do Senhor, está nos afastando dele? Por que isso, irmãos? Esse texto aqui, ele vai nos ajudar a entender isso. Nesse texto aqui, Paulo, ele está falando com os crentes de Coríntios, aquilo que aconteceu com Moisés, quando ele teve um encontro com Deus, e aquele encontro que Moisés teve com Deus lá no monte, fez com que o rosto dele brilhasse, resplandecesse. O rosto de Moisés, por causa do encontro e da comunhão, da intimidade que ele tinha com Deus, o rosto dele brilhou, e brilhou muito. Brilhou tanto, irmãos, que se vocês conhecem a passagem, vocês vão lembrar que o rosto dele brilhava tanto, que ele teve que colocar uma toalha, ele teve que colocar um pano para amenizar aquele resplendor, aquele brilho. Só, irmãos, que aconteceu uma coisa interessante. Aquele brilho no rosto de Moisés, ele foi desaparecendo, foi sumindo, até que sumiu de uma vez por todas. E aconteceu isso, irmãos, esse desaparecimento do brilho de Moisés, aconteceu quando ele desobedeceu a Deus, quando ele bateu naquela rocha, ele teria que falar com a rocha, ele bateu com raiva, porque ele estava com raiva do povo, e por causa daquela desobediência de Moisés, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Ele pôde olhar de longe, mas ele não pôde entrar na terra prometida. E aqui, irmãos, nessa passagem que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele compara essa perda do brilho do rosto de Moisés com a perda da intimidade com Deus. Por isso que eu acho que essa passagem aqui ela é de extrema importância para mostrar para nós, né, igreja do século 21, por que nós estamos perdendo a nossa comunhão? Por que nós estamos perdendo a nossa intimidade? Por que nós estamos perdendo, irmãos, a proximidade com Deus? E a primeira coisa que a gente descobre, por que nós perdemos a intimidade com Deus, é que quando nós disfarçamos o brilho da presença de Deus, quando ele está sumindo. A presença de Deus está indo embora, está desaparecendo, e aí o que nós fazemos? Nós disfarçamos. O versículo 13 diz o seguinte, da passagem que nós lemos: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não vissem a terminação daquilo que estava se perdendo. Então, o Moisés, ele estava perdendo o brilho da presença de Deus, e ele percebeu isso. Então, o que ele fez? Ele disfarçou, ele continuou usando aquele pano, aquela toalha, para que as pessoas pudessem achar que ainda ele estava em comunhão e intimidade com Deus. O brilho estava desaparecendo, mas Moisés continuava usando o véu. Era como se nada tivesse acontecendo. É a mesma coisa nós, irmãos. A gente perde a comunhão com Deus, a gente não tem mais comunhão nenhuma com Ele, e a gente disfarça, como se nada tivesse acontecendo. A gente continua tentando ler a Bíblia, fazendo oração, frequentando o templo, como se nada tivesse acontecendo. A gente entra no templo, mas a presença de Deus, o brilho do Senhor, já não é mais uma verdade, já não é mais uma realidade. Irmãos, eu gosto muito daquela historinha que eu já falei aqui, trocentas vezes, da Ananias e da Safira. Lembram, né? Eles morreram quando entraram no templo, porque eles venderam uma propriedade, esconderam o dinheiro, só deram uma parte, e o Pedro, sabendo disso, por revelação do Espírito Santo, morreu o Ananias, depois morreu a Safira. Eles continuaram vindo ao templo, eles continuaram vindo à igreja, eles continuaram fazendo aquilo que estavam sempre fazendo, mas Deus já tinha saído do coração deles há muito tempo. O Deus de Ananias e Safira já era um outro, já era o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Irmãos, infelizmente, nós também podemos continuar colocando um véu, para disfarçar, porque o brilho já não mais existe em cada um de nós.
Quando nós somos orgulhosos, a gente coloca, né, o véu da humildade. Quando nós somos medrosos, a gente coloca o véu, né, da coragem. Quando nós estamos fracos, a gente coloca o véu da força na fé. A gente faz isso, irmãos. Quando a gente é preguiçoso, a gente coloca o véu de que a gente é trabalhador. Sempre para disfarçar aquilo que está no nosso coração. Muitos crentes estão na igreja há trocentos anos e eles colocam, né, são crianças espirituais, mas eles colocam o véu, né, da estatura, da maturidade espiritual, sempre disfarçando aquilo que está realmente acontecendo no coração. Nós temos essa tendência de colocar a máscara e esconder aquilo que realmente somos, irmãos. A gente é especialista em esconder aquilo que somos, aquilo que fazemos ou aquilo que pensamos. Nós temos essa facilidade. E nós fazemos isso, irmão, sabe como? Quando nós não oramos e a gente fala assim, ó, eu estou orando por você. A gente faz isso quando a gente não lê mais a palavra e a gente fica citando um monte de versículos que estão na palavra, mas a gente já não lê mais, já não tem mais comunhão. Isso vai acontecendo com cada um de nós. Quando a gente vem à igreja, mas vem à igreja não com prazer em estar em comunhão, sabe, em intimidade com Deus, mas vem à igreja por uma obrigação, ou porque o pai traz, ou porque a gente vai estar habituados a essa prática, a essa rotina. Irmãos, nós perdemos a comunhão, a intimidade com Deus, quando nós confundimos intimidade com falta de respeito. Essa historinha que nós acabamos de ler aqui, ela tem um fundo, uma história. E a história aqui mostra, irmãos, um momento que o povo de Deus não tem água, eles ficam reclamando, pedindo água. Aí Moisés vai na presença de Deus, consulta o Senhor, e o Senhor orienta o que ele deve fazer para conseguir água. O Senhor, aqui no caso, ele fala para Moisés, você fala com a rocha para que saia água. Moisés, ele faz diferente, ele não fala com a rocha, ele bate, e bate 2 vezes. A pergunta que a gente pode fazer aqui é o seguinte, né? O que passou na cabeça de Moisés para ele fazer isso? Deus falou, Moisés, fala com a pedra. Moisés vai e bate. Por que Moisés fez isso? Qual foi a atitude de Moisés, irmão? Por que ele fez isso? Talvez, irmãos, né, Moisés, ele pensou assim, da outra vez, aconteceu um outro fato desse, da outra vez, Deus mandou bater na pedra. Essa aqui é uma segunda vez. Aí Moisés pensou assim, bom, se da outra vez eu bati na pedra, saiu água, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do meu método, eu vou fazer do jeito que eu aprendi. E aí ele bate na pedra. Isso aí, irmãos, revela que Moisés tentou fazer as coisas do jeito dele e não levou em conta a vontade de Deus. Porque Deus já tinha orientado ele naquilo que ele deveria fazer. Mostra e revela uma falta de respeito. Então nós perdemos a intimidade com Deus quando nós disfarçamos, quando o brilho já não é mais uma verdade na nossa vida. Nós perdemos a intimidade com Deus quando nós confundimos intimidade com falta de respeito. Deus fala uma coisa, você faz outra. Mas também nós perdemos a intimidade com Deus quando nós valorizamos mais a experiência da caminhada do que a palavra de Deus. Deus tinha orientado, Deus tinha mostrado, mas Moisés falou, não, eu prefiro fazer do meu jeito. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de ter comunhão, intimidade com Deus, porque nós baseamos a nossa vida cristã na nossa própria experiência, ou na nossa caminhada de fé, ou no nosso jeito, mais do que a vontade expressa de Deus. Muitas vezes nós temos uma direção clara de Deus naquilo que você deve fazer. Aí você pensa, não, eu já faço muito tempo desse jeito e vai ser assim. Irmãos, quantas orientações claras nós temos de Deus e nós preferimos fazer aquilo que nós achamos melhor. Irmão, nós temos que aprender o seguinte, aquilo que Deus manda é aquilo que devemos fazer. Amar o inimigo, abençoar aquele que nos amaldiçoa, e por aí vai.
Nós perdemos, irmãos, a intimidade com Deus quando nós achamos que é Deus que precisa de nós, e não o contrário. Irmãos, isso é muito forte, né, no homem moderno. Nós perdemos a comunhão com Deus quando nós achamos que é Deus que precisa de nós, e não o contrário. Nós vivemos, irmãos, como se tudo dependesse de nós. Essa é a verdade. Eu posso, eu faço, eu vou lá acontecer. Nós vivemos como se nós não dependêssemos de Deus. Essa pandemia é um exemplo disso, irmãos. Essa pandemia, as pessoas pensam assim: nós vamos fazer do nosso jeito. Vamos fazer tratamento precoce, ou vamos tomar a vacina, ou vamos tomar o remédio. Vamos fazer com que essa pandemia passe ou acabe. Só que nós esquecemos de Deus. Nós temos que lembrar, irmãos, isso é muito importante, o mesmo Deus que permitiu a pandemia, Ele mesmo poderá nos livrar dela. O mesmo Deus que permitiu que a serpente, lá no Antigo Testamento, picasse o povo de Deus, foi o mesmo Deus que indicou a cura, o levantamento daquela serpente de bronze. Nós estamos tentando viver, irmãos, do nosso jeito, da nossa maneira, de acordo com o nosso método. A gente está se esquecendo de Deus. E essa pandemia revela essa verdade. Então, o que eu gostaria de conversar aqui com os irmãos é o seguinte: o que nós, como povo de Deus, como nós podemos resolver esse distanciamento de Deus? Como é que nós podemos resolver, irmãos, essa perda de comunhão, de intimidade com Deus? Primeira coisa, irmãos, nós temos que entender que a única maneira de restaurar a nossa comunhão com Deus é Jesus Cristo. Não é frequentar a igreja, irmãos. Isso aqui é uma consequência. Não é ler a palavra. Isso é consequência. Não é ter uma vida de oração. Isso é consequência. A única maneira de nós recuperarmos ou de restaurarmos a nossa caminhada com Deus, tete a tete, muito próximo, muito íntimo, é Jesus Cristo. A gente não precisa de mais religião, precisa de Jesus. A gente não precisa de ser mais bonzinho, a gente precisa de Jesus. A gente não precisa se consagrar mais, a gente precisa de Jesus. E quem tem Jesus, irmãos, as outras coisas acontecem naturalmente. Olha o que diz a palavra de Deus: o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Então o diabo, ele tem cegado, né, as mentes, o entendimento das pessoas, para que eles não descubram a beleza que há na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então só tem uma maneira, irmãos, de restaurar a comunhão. Só tem uma maneira. E não é ser um bonzinho, não é tentar ser melhor. A única maneira de restaurar a nossa comunhão com Deus, pasmem, é a conversão. Irmãos, a conversão não é um momento único, isolado. A conversão, ela é diária. Olha o que Paulo escreveu nessa mesma passagem que você leu aí em 3,16. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando alguém se converte a Deus, o véu é retirado. E isso, irmãos, ele é válido para todos aqueles que perderam a comunhão, para todos aqueles que perderam a intimidade com Deus na caminhada, mesmo que seja cristã. Só Deus para tirar o véu do nosso entendimento, para a gente conhecer a nossa realidade e conhecer o quanto que o Senhor deseja trabalhar nas nossas vidas. Quando você coloca o véu, você disfarça aquilo que está acontecendo na tua vida. E quando o Senhor, Ele converte o nosso coração, você não precisa mais fingir, você não precisa mais viver de aparências, você não precisa tentar provar aquilo que você não é. Irmãos, isso é libertador, e é só Deus que pode tirar as escamas dos nossos olhos, só Deus que pode tirar o véu. Então, irmãos, a volta à comunhão com Deus
necessariamente ela tem que passar por Jesus Cristo. E quando nós buscamos a intimidade do Senhor, com o Senhor, o rosto brilha. Sabe por que o rosto brilha, irmãos? Preste bem atenção nisso. O rosto do crente tem que brilhar porque ele tem um coração transformado. Não sei se você já andou com uma pessoa que é consagrada, que é dedicada, que tem comunhão, que tem intimidade, que tem compromisso com Deus. Não sei se você já percebeu isso, o olho dela brilha. Por quê, irmãos? Porque ela tem um coração transformado. Um coração transformado. E é isso que está faltando, irmãos, eu acho. Não só lá no mundo, mas dentro da própria igreja. Um coração transformado. Nós estamos muito acostumados a fingir de sermos crentes, a fingir de que temos comunhão ou intimidade com Deus. Isso não é verdade, irmãos. Os nossos frutos revelam essa infeliz verdade. Então, eu gostaria aqui de dar um remédio para essa doença. E todos nós temos que tomá-lo. Irmãos, quando o crente ele perde esse brilho, quando ele perde aquela paixão por Deus, quando ele perde o primeiro amor, quando ele perde o compromisso, e ele começa a viver de fachada e de aparências, só tem um remédio, irmãos. O remédio, arrependimento. Ô pastor, isso aí é para o bêbado. Não, é para mim, é para você, é para nós. Arrependimento. Irmãos, eu já falei aqui, mas essa frase ela mexe tanto comigo, que é o seguinte: a gente precisa se arrepender do nosso arrependimento, que às vezes ele é muito raso, muito fraco, muito superficial. Então nós precisamos de Deus até para nos ajudar a nos arrepender do nosso arrependimento, porque Ele não é sincero, Ele não é verdadeiro, porque Ele não transforma o nosso coração. Então você quer que o teu coração volte a ser cheio de Deus? Você quer ter aquela paixão por Deus? Você quer que o teu primeiro amor volte? Arrependimento. 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 Irmãos, isso tem que ser uma verdade diária na nossa vida. Jeremias falou: converte-nos a ti e seremos convertidos. Converte-nos a ti e seremos convertidos. E a conversão, irmãos, ela vem pelo arrependimento. Senhor, o Senhor não está contente com a minha vida, mas eu também não estou. O Senhor deseja que a minha vida seja transformada, eu também desejo, Senhor. Então faça isso no meu coração, na minha vida, para a glória do teu nome. Então essa palavra é para nós, para os crentes. Mas também, irmãos, essa palavra é para aqueles que não têm compromisso com Deus. E só tem um remédio para eles, é a conversão, é o encontro com o Senhor. E as pessoas precisam ter esse encontro com Deus, porque sem esse encontro, como é que vão conhecê-lo? Como é que vão ouvi-lo? Como é que vão saber o que Deus tem para cada um deles? Qual é a vontade de Deus para a vida dele, para a casa dele, para a família dele? Irmãos, o nosso rosto só vai irradiar luz quando nós tivermos um encontro com a luz. Então nós só vamos radiar Deus à medida que nós nos encontramos com Deus. E para que nós possamos, irmãos, brilhar, nós precisamos sair das trevas. E é só Deus que pode nos ajudar a sair dessas trevas, para ter um encontro com Ele. Irmãos, eu acho que o Senhor Ele está usando a pandemia para revelar a situação do nosso coração, o quão longe e o quão distantes nós estamos do Senhor. E essa pandemia é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para a igreja, para que nós possamos nos arrependermos da vida que estamos levando e viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não só arrependimento para a igreja,
mas também que essa pandemia, o Senhor está dando uma oportunidade para o mundão aí, né, se converter, parar de andar nos maus caminhos e andar no centro da vontade de Deus, que é o melhor que Ele tem para cada um de nós. Então que o Senhor, Ele nos ajude, irmãos, a fazer com que essa mensagem seja uma realidade na nossa vida, e que nós possamos, irmãos, sabe, nos arrepender da vida que estamos levando, né, daquilo que nós já perdemos, que é o brilho, a comunhão, a paixão, o primeiro amor pelo Senhor. A igreja perdeu o compromisso com Ele, irmãos, para recuperar, para restaurar, e isso é só pelo arrependimento. Vamos colocar em pé e vamos orar. Pai, nós suplicamos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor arranque dos nossos olhos as escamas que impedem de enxergar o Senhor e a Tua vontade para cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo esteja quebrando a dureza do nosso coração, que o nosso coração seja trabalhado de tal maneira que ele seja receptivo a receber a Tua palavra, e que ela possa germinar e produzir muitos frutos para a Tua glória. Converta o nosso coração para o Senhor. Que o Senhor nos ajude a parar de manter as aparências, de fingir algo que não é uma verdade na nossa vida. Senhor, nós nos arrependemos daquilo que somos, daquilo que pensamos e daquilo que estamos fazendo. Nós nos arrependemos e clamamos pela Tua misericórdia. Que o Senhor venha formar em nós o caráter de Jesus Cristo, para que nós possamos viver como Ele viveu, em total e profunda comunhão com o Senhor, viver em obediência. Senhor, que o Senhor possa nos alcançar, mesmo estando longe do Senhor, que o Senhor possa nos alcançar e converter o nosso coração de tal maneira que a paixão que a gente tinha pelo Senhor venha novamente, para que o primeiro amor que a gente tinha pelo Senhor venha novamente, que aquele compromisso que nós fizemos com o Senhor lá atrás, na nossa conversão, que ele seja renovado nesta noite. Que essa mensagem, Senhor, seja trabalhada pelo Teu Espírito Santo durante essa semana, para que nós possamos nos voltar para o Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de ouvirmos a Tua palavra, a palavra de Deus, nesta noite. E que o Senhor mesmo nos ajude a responder ao Teu desafio de buscar em viver uma vida de arrependimento, de conversão diária. Faça isso, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Receba a bênção. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e do Espírito Santo seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor, até o retorno dele. Amém. Vamos em paz, que você tenha uma semana de conversão.